Oi, gente! Hoje nós vamos conversar sobre limites. Primeiro, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou Rafaela Roupa, eu sou psicóloga clínica. E por aqui nós conversamos sobre como deixar a sua vida mais leve através da psicologia. Limites nos relacionamentos é algo muito importante e a grande maioria das pessoas não faz nada sobre isso, né? Geralmente quando alguém traz uma queixa para mim de algum conflito numa relação profissional, amorosa, familiar, eu percebo que os limites não estão impostos, não estão claros, não é algo que está determinado naquela relação. Então hoje, como eu sempre sugiro, coloque limite, você já viu a parte dos limites, como que você sabe quais são, ok. Como que a gente faz isso? Como colocar limites no seu relacionamento? Como identificar os seus limites? Estou aqui para te ensinar a fazer isso e a partir de hoje conseguir estabelecer os limites no seu relacionamento, seja ele qual for. O primeiro passo é, você precisa identificar os seus limites. Como que você faz isso? Observando o que te fere, o que te incomoda, o que você se sente desconfortável quando acontece. Então, numa relação profissional, o que te incomoda quando o seu colega de trabalho faz, quando o seu chefe faz? O que você sente que é desagradável, que você gostaria que não se repetisse? Mesma lógica na relação familiar, mesma lógica na relação amorosa. O que para você é o seu limite? Vamos supor que dentro de um relacionamento amoroso, o seu limite na parte de traição, na questão, né, da relação envolvendo um terceiro, seja nas redes sociais você gostaria que essa pessoa não curtisse, não comentasse, não interagisse com outras pessoas do mesmo sexo. O seu limite, você considera traição o envolvimento por mensagens. Não, você considera traição o envolvimento físico. Vocês entendem que o limite ele é em tudo. Tudo tem um limite para você. Identifique esses limites. Esse é o primeiro passo para que você saiba como agir e qual limite você vai colocar. Vou te ensinar como você faz para colocar esses limites, mas primeiro você precisa identificá-los, certo? Limites identificados, você agora sabe quais são os seus limites, o que você quer e o que você não quer no seu relacionamento, em todas as áreas que envolvem essa relação. Agora você vai passar isso para aquela pessoa. Existem duas formas principais. Claro que existem ramificações disso, mas vamos focar nesses dois pontos principais, que são os que mais aparecem e o que você realmente vai usar com maior frequência para dizer quais são os seus limites, para colocar esses limites, para poder expor isso para o outro. A primeira forma é, aconteceu a situação, você identifica e você estabelece o limite. Então, vamos supor ali, né, no exemplo que eu trouxe da interação na rede social. Você viu a curtida, os comentários, e isso é um limite para você. Esse é o momento em que você vai estabelecer esse limite. A forma como você expressa faz toda a diferença. Cuidem na comunicação para que ela não seja agressiva, para que ela não seja de julgamento, para que ela não seja uma comunicação impositora. A ideia é que vocês cheguem em consensos e que o outro consiga te compreender e que você também entenda o limite dele, certo? Então, o primeiro cenário que nós temos é acontece a situação e então você coloca o seu limite. No trabalho, um colega seu falou em tom mais alto com você, né, enfim, gritou com você por qualquer que seja o motivo, no meio de outras pessoas. Como que eu coloco o limite nisso se eu entendo que eu não quero que isso aconteça? Se eu gostaria que ele me respeitasse e que ele não fizesse isso novamente. Passou a situação, você vai até o local, até onde está a pessoa, e de forma calma, respeitosa, você vai sentar próximo à pessoa, você vai se aproximar, você não vai fazer a mesma coisa que ele, você não vai falar para todo mundo ouvir, você vai falar com a pessoa. E vai sinalizar que você não gostaria que isso se repetisse, que você entende, né, que talvez ele esteja sobrecarregado, estressado, mas que isso não justifica a forma como ele se dirigiu a você. E que se acontecer novamente uma situação em que ele gostaria de ter a sua ajuda para resolver ou qualquer coisa nesse sentido,
que você estará à disposição, mas que você pede que ele vá até você ou que ele te mande uma mensagem, enfim, que ele fale com você de forma respeitosa, porque você não aceitará essa tratativa numa próxima vez. É uma forma de impor o limite, por exemplo, tá? Então, primeiro cenário, quando a situação acontece, você aproveita aquela situação e coloca o seu limite, até porque às vezes é ali que você identifica que, isso aqui não aceito, tá? Segundo cenário, você não espera acontecer, você estabelece os seus limites numa conversa. Vamos voltar para a ideia do relacionamento amoroso. Minha sugestão, quando a ideia é ter a conversa sobre os limites sem que algo aconteça para tal. Você sinaliza o seu parceiro ou a sua parceira sobre isso. Então, fulano, eu gostaria que nós tivéssemos uma conversa sobre os limites da nossa relação, para que a gente tenha muita clareza sobre o que eu aceito, o que você aceita, o que nós não aceitamos, né, para que nós estejamos bem alinhados. O que que você acha dessa ideia? E aí vocês combinam essa conversa. Por quê? Porque é importante dar um tempo para a pessoa pensar também, né? Para você entender quais são os seus e para que a pessoa possa identificar o delas. Então, o que que você acha de tal dia, amanhã, no final de semana, nós tirarmos um tempo para conversarmos sobre isso? Sugiro da gente conversar tal dia, não agora, para que a gente tenha um tempo para pensar em quais são os nossos limites, né? Mas eu acho que isso vai nos ajudar a ter uma relação mais saudável e ajudar a gente a não ter nenhum comportamento que possa machucar ou magoar um ao outro. O que que você acha dessa ideia? Combinado. Vamos fazer a conversa, né? Vamos ter a conversa. E aí, nessa conversa, você vai colocar quais são os seus limites, o que que você aceita, o que que você não aceita, pedir opinião, compreender os limites do outro, pedir a opinião do outro, entender quais são os limites dele, perguntar. Vocês vão conversar para alinharem tudo. Isso é fundamental, gente. Porque aí, quando a pessoa sabe que tal comportamento é o seu limite, que tal ação, que tal situação, que isso você aceita, isso você não aceita, se ele fizer, ele sabe disso, ele está ciente disso. Muito diferente de se ele fizer e você nunca ter comunicado, ele pensa, nossa, mas eu não imaginei que isso fosse incomodar. Eu não achei que isso fosse algo importante para você. Eu não sabia que isso não podia ser feito. Eu não sabia que você enxergava dessa forma. Esse tipo de fala, esse tipo de situação vai ser evitada se vocês tiverem isso estabelecido. Um ponto muito importante aqui. Vocês são pessoas diferentes. Não é porque você colocou o seu limite uma vez, porque você explicou, porque você contextualizou, você se fez compreender, você perguntou e a pessoa disse sim, entendo, concordo, que nunca vai acontecer. Podem acontecer comportamentos que já estavam pré-estabelecidos, que seriam os seus limites. O que você faz? Os reforça. Nos momentos em que os limites forem atendidos, você reforça positivamente, mostrando para a pessoa que você reconhece, que você percebe. E nos momentos em que eles forem quebrados, ultrapassados, você reforça a importância da pessoa respeitar aquele limite e qual é o prejuízo e como você se sente, e vocês buscam juntos uma solução. Então, basicamente é identificar, estabelecer e reforçar. Essa é a lógica por trás de estabelecer os seus limites num relacionamento. Acho que também ficou muito claro qual é o benefício de ter isso claro na sua relação, independente de qual seja, né? Mas, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso, comentem aqui que eu respondo vocês e nós nos vemos no próximo vídeo. Até semana que vem!